acompanha aqui há algum tempinho deve ter me visto falando que eu sempre quis criar um canal que eu pudesse falar sobre livros e no poder que eles podem causar na nossa vida. Por isso, nesse canal não vai ter apenas resenhas, mas reflexão sobre aquilo que a gente tem lido e o que a gente tem visto na vida através da ótica desses livros, porque eu não acredito no poder de transformação só da leitura que não tenha uma reflexão por trás disso. Conversa, livros, reflexão, bebida. Não é à toa que esse canal se chama Na Casa da Amanda. Conversar sobre o que o livro causou na sua vida é uma conversa que duraria muito tempo. Então, com certeza, essa conversa não vai acabar aqui nesse vídeo. Eu já começo te perguntando, querido leitor e querida leitora, conta aqui pra gente nos comentários o que os livros fizeram na sua vida, que tipo de coisas eles acrescentaram, como você passou a enxergar a vida depois de ler. E aproveita também e indica livros que moldou a sua forma de viver. Cada vez mais eu tenho observado a importância do hábito da leitura na vida de todos os seres humanos e por várias razões. Eu sou advogada, eu atuo desde 2014 e nesse período inteiro que eu tive contato com vários tipos de pessoa, com vários níveis de escolaridade, com diferentes visões de vida, a gente vai percebendo que o mundo realmente não é só aquela bolha que a gente vai vivendo e que nem sempre é relevante a gente opinar sobre comportamentos e formas de viver de determinadas pessoas, especialmente quando isso não ofende absolutamente ninguém. E eu tô falando isso porque isso facilita muito o nosso convívio com as pessoas. E eu percebo que através da leitura a gente vai tendo mais acesso a essa diversidade de várias maneiras do que a gente está acostumado a viver. A forma de conversar, a forma de interagir, a forma de enxergar a vida, o que vê para o futuro, profissão, até mesmo moral, do que a gente considera que é apenas de uma forma e a gente percebe que não só sobre a moral, mas sobre várias coisas, a vida ela não é o preto no branco, ela não é apenas aquilo que a gente determina numa caixa. E as pessoas são livros ambulantes. E os livros foram escritos por vários mundos, por várias pessoas, né? Daí é o interessante da gente perceber que através da leitura a gente tem a possibilidade e o privilégio de sair dessa caixinha que a gente vive e olhar além. Tanto no ensino médio como nas graduações, várias pessoas têm contato com o curso de sociologia, o curso de filosofia, sobre várias formas de entender a vida. E a gente passa a ler vários escritores e questionar sobre o que é moral, o que é o correto, o que é o errado, quais são as virtudes do ser humano, o que ele faz que prejudica a ele realmente, prejudica o outro. O homem é o fruto do meio em que ele vive ou não. A gente vai questionando várias coisas que a filosofia, a sociologia nos permite, nos dá essa abertura. Várias pessoas extremamente inteligentes vieram antes de nós já com esses questionamentos. Então, quando você para ler, por exemplo, Crime e Castigo, do Dostoiévski, ali contém algo que é comum, muito ruim, mas extremamente comum, que é o homicídio. E aí você para entender naquela obra o que fez aquela pessoa matar outra pessoa, qual foi a consequência, o que é na cabeça dela, se ela interpretou errado uma situação, se foi em legítima defesa, se não foi. E quem cursou a faculdade de Direito provavelmente leu ou procurou uma resenha, um resumo, ou ouviu a apresentação na sala de aula sobre esse livro, O Caso dos Exploradores de Caverna. Eu não fugi, eu tive que fazer essa leitura. É um livro super interessante, vou fazer um dia uma resenha aqui pro canal. Mas eu tô falando sobre esse livro porque, fazendo um resumo do que eu me lembro, já tem uns 5 anos, 8 anos que eu li esse livro. Mas é um grupo de pessoas que decide fazer uma viagem, subir, escalar e tudo mais. E eles acabam ficando presos numa caverna. E chega um momento
que a comida acaba, a bebida acaba, tudo acaba, e eles não sabem se estão sendo procurados, se não, se vai ter ajuda, enfim. E aí chega aquele momento de vamos todos morrer de fome, a não ser que nós façamos algo que a sociedade condena, que é o canibalismo. E aí tem toda uma circunstância que vai saindo através disso e tudo mais. Obras como essa faz com que a gente, que provavelmente nunca viveria uma situação como essa, tenha a oportunidade de olhar para isso que está narrado no livro e através disso pensar no que é moral, no que é imoral, no que seria aceito em determinadas situações. Esse é o poder dos livros e é muito empolgante falar sobre isso, porque e eu vou falar agora um pouquinho sobre ficção, né? Eu vejo muitas pessoas torcerem o nariz sobre ficção porque é algo fantasioso, não acontece na vida real. Exploradores de Caverna é um livro de ficção. Crime e Castigo, Dostoiévski, também é um livro de ficção. Mas tem situações nesses livros e em vários outros que acontecem na vida real. Talvez não tal qual como está descrito ali, mas que realmente acontece. E a ficção nada mais é do que um reflexo da sociedade. E esse é o interessante do livro. Vou te dar um outro exemplo. Eu sou aqui de Manaus, Amazonas Norte, e eu já resenhei aqui para o canal Órfãos do Eldorado, do Milton Raton. Boa parte desse livro fala sobre mitologia amazônica, mitologia indígena da região amazônica. E aí, quando eu fiz a resenha desse livro, algumas pessoas vieram conversar comigo sobre, nossa, mitologia indígena, mitologia amazônica, mitologia, que interessante, eu nunca tinha pensado sobre isso, porque a gente está acostumado a ver mitologia greco-romana, mitologia grega e pensar que é isso, quando é muito mais além. E um outro fator interessante é, pessoas que viveram a vida inteira, por exemplo, em São Paulo, o que eles sabem sobre essa região é o que está na mídia, ou agora com acesso à internet. Mas quando você lê um autor da região, Milton Raton é amazonense, da capital, e começa a desvendar os mistérios que ele vai elencando aqui, você vai ter acesso a um tipo de cultura que é completamente diferente de outra região do Brasil, que é muito específica daqui. Eu estava ouvindo um podcast outro dia falando sobre os mitos brasileiros, o Saci e vários outros que cada região acaba desenvolvendo a visão que tem sobre aquele determinado mito, porque não existe uma forma só. O mito, na verdade, ele é uma descrição narrada de geração em geração sobre determinadas situações que foram desenvolvendo de acordo com a imaginação da região. Mas porque é da imaginação, não quer dizer que em algum momento as pessoas não tiveram contato com algo real e dali começou a desenvolver algo que posteriormente virou mito. E isso é uma conversa que é gostosa demais e eu vou adorar ouvir a opinião de vocês, a visão de vocês sobre isso. Mas a verdade é que toda essa situação incrível de poder sair daqui e ir para outra região e entender outras visões, outras culturas, é o que os livros nos representam. Na verdade, é o que a arte nos representa. Uma vez eu conversava com alguém sobre um determinado quadro e a pessoa disse, nossa, mas eu não gostei, eu acho tão feio e pra que pintar um quadro assim? E aí eu fiquei pensando sobre isso. Na verdade, a finalidade da arte, esse é o meu ponto de vista, não é só trazer a beleza, como se um pintor, um grande, respeitado, reconhecido pintor, tivesse feito aquele quadro apenas para embelezar uma sala. A pintura, assim como a literatura, assim como a dança, assim como a arte, ela é muito mais profunda do que isso. E aí eu chego naquele ponto de que literatura, assim como as outras formas de arte, não é apenas para acadêmicos, não é para pseudos intelectuais, eu nunca entendi essa expressão. A arte é o que libera a nossa alma para viver a vida. A arte é para todos, ela é de todos e ela é para todos. A arte é sobre aquela pessoa que não sabe ler e escrever, mas ela consegue pintar ou, enfim, fazer várias outras formas de arte com o corpo, com
a parede com quadros, com desenhos como era massa, como é muito comum no interior do Nordeste, e transmitir ali o que ela quer mostrar, o que a alma dela tem, o que ela quer mostrar, sem precisar usar as palavras. E eu acho isso de uma inteligência absurda, que não cabe, não faz sentido a gente classificar o que é arte colocando em quadradinhos, em caixinhas, porque é sobre a vida. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui, lá na minha bio, eu falo que eu faço leituras plurais como a vida, porque a vida ela é plural, ela é uma miscigenação, ela é uma miscelânea de mundos que vão se encontrando, se esbarrando, se complementando, criando outros, e assim indo. E através dessa visão, desse esbarrar, dessa visão que às vezes é dolorida, às vezes machuca, ou às vezes nos traz alegria, que a gente tem a oportunidade de ver além do que a gente imaginava. Eu finalizei há um tempo, eu vou fazer a releitura para poder gravar o vídeo no canal, do Conto da Aia, da Margaret Atwood. Tem na HBO tem a série, que foi lançada mais uma temporada agora em setembro, eu tô tentando ver devagarzinho. Mas é muito interessante, essa minha edição é linda. Caiu várias coisas aqui, mas tudo bem. Nessa minha edição, o livro começa com algumas passagens bíblicas. E aí algumas pessoas que talvez não tenham lido o livro, não tenham visto a série, acham que esse pode ser um livro que está massacrando a visão da Bíblia, e não é isso. Do meu ponto de vista, é uma forma de mostrar que o excesso da religiosidade para justificar aquilo que você quer que aconteça pode trazer muito mal. E ele é um livro muito brutal, ele é um livro muito cru, com a finalidade de fazer entender que nem sempre aquilo que a gente acha que tem que ser daquela maneira, como viver aquela vida, eu estou indo muito além da Bíblia, estou falando de pessoas que determinam que deve ser assim, assado, cozido, sem uma justificativa. Para poder justificar os próprios atos não faz sentido. E aí você está dentro de um contexto que quando você olha, eu estou com vários livros aqui para citar de exemplo, né? Você está num contexto que quando você para ver o Livreiro de Cabu, não faz sentido. Porque isso aqui não é a sua realidade. Porque isso aqui não é a sua realidade. Porque esse livro é sensacional, foi uma publicação da TAG, também vou resenhar aqui para o canal, que é Escola de Contos Eróticos para Viúvas, escrito por uma indiana que mora, se não me engano, na Inglaterra. Conta a história de um grupo de viúvas indianas, Punjabi, que queriam conversar mais abertamente, mais livremente entre elas e falar e escrever contos eróticos, é bem isso. E aí a visão que aquela sociedade Punjabi tem de mulheres viúvas é completamente diferente da visão brasileira que se tem de mulheres viúvas. Tem mulheres viúvas aqui de 25 anos que elas se vestem de branco, que não podem casar novamente e já estão esperando a morte. É surreal pensar nisso, não é? Mas se você pesquisar sobre essa cultura, você vai ver que ela existe, que é exatamente assim como eu estou descrevendo, que ela é real. E aí a finalidade disso é o quê? A gente apenas ficar com raiva e criticar isso? Não, é abrir os horizontes e questionar. No final das contas, para mim, aqui nesse canal, você vai perceber que a gente vai ler sobre várias coisas e eu vou levantar muito essa ideia de por quê, quem, quando, como, né? Aquelas 7 perguntas importantíssimas para a gente questionar o porquê das coisas serem como elas são. Porque é isso que eu vejo que é a literatura. Ela é um óculos que nos dá a oportunidade, o privilégio de ver além. Essa é a minha visão sobre por que ler, por que é importante ter essa leitura e essa reflexão da leitura. Muito obrigada, você ficou comigo até aqui, tem muito mais coisas para falar, eu fui falando pedacinhos de várias coisas, que se você parar para perceber, várias delas
Por si só já dá para desenvolver um vídeo, um outro vídeo, um outro vídeo. Por que ler ficção? O que é a arte para você? Por que que as coisas são assim? Por que o livro é tão caro? Por que não se tem nas escolas não é o incentivo da leitura, mas o questionamento? Por que para as crianças e os adolescentes, quando eles começam a questionar aquilo que eles leem, eles são silenciados ou calados, seja em casa, seja no colégio, não interessa, na sociedade como um todo? Por que que perguntar significa se revoltar? Por que aceitar só aquilo que querem que você aceite? Por que aceitar e não querer entender o porquê daquilo? Você que ficou comigo até o final desse vídeo, meu muito obrigada. Um beijo grande e até o próximo vídeo do canal.